Existe um momento curioso na vida em que alguém olha para você com aquela expressão neutra, quase científica, como se estivesse avaliando uma equação difícil. Nenhum aplauso, nenhum entusiasmo, nenhum drama cinematográfico, apenas silêncio. Agora, imagine essa cena acontecendo diante de alguém de Capricórnio. Se você espera um colapso emocional digno de novela das 9, sinta informar, provavelmente vai se decepcionar, porque enquanto algumas pessoas transformam a rejeição em um capítulo dramático da própria história, Capricórnio transforma em planilha. Sim, planilha. E não é exagero. É como se dentro da mente capricorniana existisse um pequeno contador de estrelas, sentado numa mesa de madeira antiga, ajustando os óculos e dizendo: interessante. Aparentemente, este investimento não apresentou retorno. E então, silêncio estratégico. Porque quando falamos de Capricórnio, estamos falando de um arquétipo moldado, simbolicamente por Saturno, o velho mestre do tempo, da disciplina e da construção lenta. Saturno, na mitologia, não era conhecido por sua paciência com frivolidades. Ele era o arquiteto das estruturas, o guardião da responsabilidade. E esse arquétipo ecoa há séculos na interpretação astrológica do comportamento humano. Mapas astrais observados ao longo de gerações mostram padrões curiosos. Quando o Sol ou a Lua ocupam Capricórnio ou quando Saturno exerce forte influência no mapa, aparece um perfil psicológico extremamente interessante. Alguém que trata emoções quase como engenheiro, trata concreto, analisa, calcula, testa resistência. Não significa ausência de sentimento, significa método. E quando a rejeição aparece, a reação é quase um fenômeno astronômico previsível. O indivíduo capricorniano recua como um planeta que ajusta sua órbita após uma pequena perturbação gravitacional. Não explode, não implora, não faz discurso dramático. Apenas se afasta alguns graus, recalcula e decide qual trajetória é mais eficiente. É como se dissesse mentalmente: se esta porta fechou, ótimo. Deve existir uma mais sólida em algum lugar. A psicologia comportamental observa algo parecido em perfis altamente orientados a metas. Estudos sobre resiliência mostram que pessoas com forte senso de responsabilidade tendem a transformar frustrações em combustível produtivo. Em vez de gastar energia emocional reclamando, direcionam energia para construir algo maior. E se você observar a história, encontrará muitos exemplos curiosos desse padrão. Grandes líderes, estrategistas, construtores de impérios financeiros frequentemente exibem esse comportamento quase saturnino. A rejeição vira motivação silenciosa. Mas agora vem a parte ainda mais interessante. Porque se a rejeição não provoca grandes tempestades, a bajulação também não provoca fogos de artifício. Imagine alguém tentando impressionar Capricórnio com elogios exagerados. Nossa, você é incrível, maravilhoso, extraordinário, genial. Nesse momento, algo curioso acontece. O capricorniano ativa um filtro mental que parece ter sido desenvolvido por um comitê de auditores cósmicos. Ele analisa o elogio com a mesma seriedade de quem examina um contrato de 30 páginas. Baseado em que exatamente? E se o elogio for vago demais, ele evapora no ar. Porque na lógica capricorniana existe uma diferença gigantesca entre reconhecimento e bajulação. Reconhecimento tem dados concretos. Bajulação tem espuma. Numerólogos costumam associar a vibração de Capricórnio aos números 4 e 8. Números ligados à estrutura, estabilidade, liderança e construção material. Esses números não gostam de fantasia. Eles gostam de resultados medíveis. Então, quando alguém elogia algo real, aquele projeto ficou excelente. Sua dedicação fez diferença. Aí sim, o capricorniano registra internamente. Mas quando o elogio parece estratégia para conseguir algo, o radar saturnino dispara imediatamente e nesse momento nasce algo que muitos confundem com frieza. Mas na verdade é apenas ceticismo bem treinado. É quase como se Capricórnio tivesse passado séculos observando padrões humanos e concluído: palavras são leves. Ações têm peso gravitacional. Existe uma antiga história mitológica que ilustra bem esse arquétipo. Dizem que o espírito saturnino era representado por um guardião das montanhas. Alguém que passava décadas esculpindo pedras gigantes para construir caminhos seguros para os viajantes. Um dia, um visitante chegou elogiando exageradamente a beleza da obra. O guardião ouviu tudo em silêncio e respondeu apenas: a montanha não precisa de aplausos, precisa de estabilidade. Essa frase resume muito da energia capricorniana. Agora, observe como isso cria um contraste fascinante. Enquanto alguns signos reagem à rejeição com tempestades emocionais, Capricórnio reage com ambição silenciosa, enquanto alguns se derretem com elogios. Capricórnio analisa como se estivesse auditando um relatório financeiro. Parece frio, mas existe algo profundamente poderoso nisso. Porque esse comportamento cria uma espécie de independência emocional rara.
A validação externa perde poder. O foco volta para a construção interna. E é aqui que surge a grande virada da história. Porque o verdadeiro segredo do arquétipo capricorniano não está na resistência à rejeição, nem na desconfiança da bajulação, está na capacidade de transformar qualquer experiência em evolução. Cada crítica vira material de aperfeiçoamento. Cada obstáculo vira escada. Cada silêncio vira espaço para construir algo maior. E quando essa mentalidade amadurece, algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de reagir ao que os outros pensam e começa a criar sua própria autoridade interior. Não é arrogância, é soberania emocional. É entender que a vida não é um concurso de aplausos. É uma construção de longo prazo. E quem aprende isso descobre algo libertador. Rejeição não define valor. Bajulação não define mérito. O que define é consistência. Agora existe algo muito prático que qualquer pessoa pode aprender com essa energia. Primeiro, trate rejeições como dados, não como sentença emocional. Pergunte: o que isso pode me ensinar? Segundo, aprenda a diferenciar elogio verdadeiro de manipulação elegante. Pergunte: isso está baseado em fatos ou apenas em entusiasmo vazio? Terceiro, construa algo todos os dias. Pequenos avanços acumulados ao longo do tempo criam resultados gigantescos. Saturno adora progresso lento, mas sólido. E quarto, lembre que maturidade emocional é uma das maiores formas de poder pessoal. Quem não depende de aplauso também não é destruído por críticas. Isso cria liberdade, e liberdade cria crescimento. Agora pense com honestidade. Quantas vezes a rejeição já te empurrou para algo melhor, mesmo que no início parecesse apenas frustração? Quantas vezes um elogio exagerado parecia bonito, mas no fundo não significava nada? Talvez exista um pequeno Capricórnio dentro de cada pessoa, esperando aprender a transformar experiências em estrutura. Porque, no fim das contas, quem aprende a construir a própria montanha interior não precisa convencer ninguém do seu valor. As pessoas simplesmente percebem. E agora eu quero saber de você. Você reage mais como alguém que entra em colapso diante da rejeição? Ou como alguém que pega a experiência, coloca na mochila e continua subindo a montanha? Compartilhe sua experiência nos comentários. Aqui formamos uma grande egrégora de pessoas que escolhem crescer, aprender e evoluir juntas. Uma verdadeira família de buscadores que entende que cada desafio carrega uma semente de transformação. E às vezes, aquela rejeição silenciosa que parecia o fim de uma história era apenas o começo de uma versão muito mais forte de você.